Bom dia a todos que estão participando conosco presencialmente aqui no auditório da Procuradoria Regional do Trabalho em Campinas. Um bom dia também a todos que nos assistem pelo canal do YouTube. É com grande alegria que estamos iniciando o seminário Sofrimento Mental e Morte entre Trabalhadores e Trabalhadoras, organizado pelo Ministério Público do Trabalho, PRT-15, e pela Unicamp, com apoio da Associação dos Motofrestistas Autônomos do Distrito Federal, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Central Única dos Trabalhadores, Sereste Campinas, Sereste Estadual de São Paulo, Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora Nacional, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, DIESE, o DIESAT também, Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, Federação Única dos Petroleiros, Fórum Nacional das Centrais Sindicais de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, Fórum Sindical e Popular de Saúde e Segurança dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Minas Gerais, Frente Ampla em Defesa da Saúde de Trabalhadores e Trabalhadoras, Nova Central Sindical de Trabalhadores, Observatório Sindical Brasileiro, Clodemitz Riani, e Sindicato dos Petroleiros de Minas e União Geral dos Trabalhadores. Muita satisfação tê-los aqui nesse evento, que é o primeiro que acontece na Procuradoria Regional do Trabalho após a retomada. Lembrando que todas as medidas sanitárias estão sendo devidamente observadas, né? Todo mundo com máscara, todo mundo apresentou o passaporte vacinal, um teste PCR, temos álcool gel, distanciamento, trabalhamos com 50% da lotação do auditório. Também gostaria de dar meu bom dia e as boas-vindas à minha colega, que representa a chefia, doutora Luana, professor Sérgio, professora Márcia, minha colega Fabiola, que está telepresencial. Esse projeto, esse seminário, é uma das ações do projeto Transtornos Mentais e Suicídios Relacionados ao Trabalho, elaborado pela Unicamp e pelo Ministério Público do Trabalho, PRT-15, que encontra-se aqui no Ministério Público sob minha condução e da colega Fabiola, e pela Unicamp, na condução da professora Márcia e do professor Sérgio. Esse projeto é fruto de um termo de cooperação existente entre a Unicamp e a PRT-15 desde 2018, e ele foi proposto, discutido e teve uma primeira versão elaborada em 2019. Né? Notem, eu disse 2019, portanto, antes da pandemia, porque se engana quem pensa que a pandemia foi a causa maior desse tipo de sofrimento do trabalhador. Né? Nós sabemos que as origens desse mal são complexas e derivam de vários fatores. E a pandemia é mais um deles, né? Está sendo mais um deles. Dinâmica de trabalho, gestão empresarial, ambiente conturbado, enfim. Todas essas circunstâncias, além de outras que serão debatidas nesses 2 dias de atividades, certamente estão na raiz do problema, que precede a Covid-19. As doenças mentais relacionadas ao trabalho representam um sofrimento bastante democrático. Eu digo democrático no sentido de que ela pode atingir indistintamente qualquer pessoa que trabalha, qualquer um de nós. Independentemente do nível salarial, do cargo que ocupa, do nível hierárquico, social, função, todos nós estamos sujeitos, né? Procuradores, juízes, e também, e principalmente, médicos, enfermeiros, professores, petroleiros, entregadores, e, por que não, gestores de grandes bancos, grandes empresas, enfim, é um mal bastante democrático. Eu não tenho receio de afirmar aqui, com toda certeza, que todas as empresas, instituições públicas ou particulares, há ao menos um caso de transtorno mental relacionado ao trabalho, de sofrimento mental relacionado ao trabalho. Em qualquer uma, que se fizer uma avaliação correta, nós vamos encontrar.
Esse problema da saúde mental do trabalhador, ele precisa ser visto com bastante urgência, porque ele está se tornando um grave problema de saúde pública. Ele cresce em todos os segmentos de maneira silenciosa, invisível e sempre marcado pelo preconceito, além da falta de informação. Também carece de ações mais coordenadas que atendam o trabalhador de maneira integral. Espaço de fala, de desabafo, acompanhamento, acolhimento, correto tratamento. Infelizmente, as pessoas acometidas por esse mal são vítimas de preconceito, justamente porque isso acaba sendo visto como sinal de fraqueza, né? As pessoas também têm vergonha de admitir essa situação, de reconhecer essa situação. O que motivou o Ministério Público a buscar a Unicamp para essa parceria, sem dúvida alguma, é o número alarmante de casos, que está se tornando um grave problema de saúde pública, e também a necessidade desse órgão atuar de maneira difusa no desenvolvimento de políticas públicas, sem esquecer dos casos pontuais. Esse projeto ele não esquece isso. A professora Márcia sabe bem, porque elaborou o projeto, que um dos objetivos é subsidiar o Ministério Público para a sua atuação. Em um dos seus eixos, certamente isso vai acontecer. Enfim, sofrimento mental não é frescura, não é mimimi, como dizem, e não pode ser visto como sinônimo de preguiça. É algo real que afeta e pode afetar todos nós. Se sofremos fisicamente, também sofremos mentalmente. Não há diferença entre saúde física e saúde mental, porque nós somos seres integrais. E é assim que a gente deve ser visto, respeitado, ouvido, acompanhado e acolhido. Enfim, eu convido a todos, então, para acompanhar esses 2 dias de atividades, que certamente irão jogar muita luz nesse tema, que é espinhoso, mas que merece todo o nosso olhar, e que certamente também vai contribuir com o nosso projeto, né, professora Márcia, professor Sérgio, a Fabíola, que está no modo telepresencial. Eu vou passar a palavra para minha colega, a Luana Lima Duarte Vieira Leal, que ela é a vice-procuradora-chefe substituta, para falar um pouquinho. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu registro em nome do nosso procurador-chefe, Dimas Moreira da Silva, as boas-vindas a esta casa. Como o colega Mário colocou, é o nosso primeiro evento, depois presencial, né? Na verdade, na modalidade híbrida, depois da retomada, público externo. Então, é um motivo, certamente, de grande satisfação ter todas e todos aqui conosco presencialmente e também poder contar com o acompanhamento virtual de um seleto público mobilizado em torno de tão instigante quanto o atual tema, sobretudo nesse contexto, né, que esperamos que seja pós-pandêmico. A gente sempre falou em alguns momentos pós-pandêmico e, às vezes, né, ainda não estamos no pós, mas a esperança nos faz crer que sim, né? Então, é muito bom podermos, né, termos a oportunidade de realizar eventos dessa forma. E sempre olhando o copo meio cheio, né, talvez até potencializando a difusão do saber, né, porque antes a gente não pensaria em ter, né, essas possibilidades que a adaptação que se fez necessária nesse curso desses 2 anos nos impôs, né? Então, de certa forma, é algo a ser celebrado, né, e motivo de gratidão. Essa resiliência, né, que é tão necessária, que nós trabalhemos sem desconsiderar, né, a dor do outro, como o colega falou, né? Eu ouvi uma frase: mimimi é a dor que não dói na gente. E é verdade, né? O sofrimento mental, quando é no outro, às vezes, né, por essas armadilhas que nos são impostas, né, ele é mimimi, mas quando chega em cada um, ou pelo menos nas nossas casas, a gente tem a perspectiva diferente. E eventos como esse se propõem a trazer essa perspectiva e a discussão disso, dos seus impactos no mundo do trabalho.
eu destaco, né, como o colega colocou, que esse projeto foi gestado entre as instituições parceiras com a iniciativa do Ministério Público do Trabalho, ainda no ano 2012, eu achava que era 2019, mas ele foi formalizado em 2019, não é isso? Mas ele começou a ser pensado em 2018. Então, muito antes da pandemia, né? E como ele colocou também, a pandemia ela veio trazer luzes a aspectos, veio a intensificar esse sofrimento, mas ela não é por si só a causa, né? São causas múltiplas e estruturais e que precisam ser também estudadas a fundo. Então, ressaltando a importância desse projeto, eu parabenizo a iniciativa dos colegas, a participação de todos os colegas, na pessoa de seus gerentes, o doutor Mário Antônio, a doutora Fabiola Zani, e destaco que atuações de envergadura desta, né, posicionam a nossa PRT 15ª Região em posição de destaque nacional, né, por conta justamente desse tipo de atuação inovadora. Mas essa posição de destaque também ela só é possível por termos o privilégio de contar na nossa região com importantes instituições de ensino, né, de peso, de envergadura, na Academia Nacional, aqui representadas, em especial no projeto, né, através da instituição parceira, a Universidade Estadual de Campinas, que é, como todos sabemos, uma instituição de referência nacional na produção, na aplicação, na difusão do conhecimento científico, nos seus diversos aspectos práticos, sobretudo nas searas sociais, econômicas, políticas e também de promoção e assistência à saúde. E, não menos importante, por fim, destaco também o importante e fundamental apoio das entidades representativas de trabalhadores, dado o necessário protagonismo dos trabalhadores e trabalhadoras na discussão e desdobramento, né, relativos ao tema em destaque no projeto, na pessoa, saudando essas entidades, na pessoa da senhora Margarida, né, da secretária de Saúde da Central Única dos Trabalhadores, Margarida, e, por fim, também saudando aqui a importante presença, né, e a representação aqui de todos os que fazem a Unicamp, na pessoa do professor Sérgio De Luca e da professora Márcia Bandini, agradecendo também, na pessoa deles, a todos os que vão colaborar conosco, né, a todos os expositores e expositoras que participarão nesses 2 dias de evento e que certamente trarão muita qualidade, né, nos aspectos teóricos e práticos da discussão. Então, para finalizar, agradeço novamente a presença, o envolvimento de todos, a iniciativa e também desejo um profícuo e excelente evento. Muito obrigada. Obrigado, Luana, pelas palavras e principalmente pela participação. Eu vou passar a palavra agora para a professora Márcia Bandini, professora do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e responsável pelo projeto no âmbito da Unicamp, juntamente com o professor Sérgio. Bom, muito obrigada. Obrigada, doutor Mário, doutora Luana. Sempre uma emoção. Eu vou ser muito breve, porque nós vamos ter 2 dias para falar, né? E já que nós tivemos no Brasil um carnaval extemporâneo, eu vou fazer já uma pequena brincadeira dizendo que este é um seminário que eu chamo de seminário Abre Alas, porque uma característica deste projeto é ser contínuo, é ser de longo prazo. Então, esse seminário ele não é um fim nele mesmo. Por isso que é tão importante a participação de todos vocês, presencialmente, com muitas restrições ainda, e também do pessoal que nos acompanha pelo YouTube. Com essa característica de longo prazo, eu já vou dar um spoiler, doutor Mário, dizendo que esse é o primeiro seminário. Nós teremos um segundo seminário ainda neste ano, e a ideia é que, a partir desses 2 seminários, o primeiro mais focado no diagnóstico situacional, a gente busca responder aqui, nesses 2 dias, onde é que nós estamos quando o tema é esse. E, no segundo seminário, falar um pouquinho mais do que a gente tem feito, quais são as nossas práticas, para que a gente possa abrir, então, um fórum permanente temático. E, para isso, não dá para pensar só na Unicamp, né? A gente está fazendo aqui uma união de saberes, os saberes da academia, os saberes dos serviços. Quero reforçar aqui o apoio que nós tivemos de primeira hora do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, tanto de Campinas quanto do Estado de São Paulo, e, principalmente, os saberes dos trabalhadores aqui representados, como bem lembrou o doutor Mário.
Vocês vão conhecer ao longo desses dias, mas o projeto ele é pensado em 3 eixos que são articulados. Um eixo de estudos e pesquisas, óbvio, né? Professora da universidade tinha que colocar um eixo desse. Mas, brincadeira à parte, exatamente para subsidiar o MPT das informações necessárias. Um segundo eixo de políticas e práticas e um terceiro eixo de formação e educação continuada. Objetivos que nós temos são muito ambiciosos, o tema é complexo, nós não vamos resolver nem em 2 dias de seminário, nem em 2 anos de projeto, mas nós queremos dar visibilidade ao tema, diminuir o estigma, pensar na prevenção dos transtornos mentais, dos suicídios relacionados ao trabalho, na promoção da saúde mental dos trabalhadores e na reabilitação de quem ficou pelo caminho, porque ninguém deve ficar pelo caminho. E, para isso, é impossível deixar de discutir as formas, as condições, os processos, a organização do trabalho. Então, a gente deseja muita coisa, dizem que baixinha metida é pleonasmo, acho que é mesmo, e eu já vou passando adiante, dizendo que, para mim, é uma alegria estar com o professor Sérgio também. Obrigado, Márcia. Vou passar para o professor Sérgio, que também é responsável pelo projeto pela Unicamp. Professor Sérgio de Luca, do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Obrigado, procurador Mário Gomes. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar todos e todas que estão aqui presentes e também que nos vêem no YouTube. Cumprimentar a procuradora, a vice-procuradora-chefe Luana Leal, o doutor Mário Gomes e a nossa procuradora Fabiola, que também está virtual, né? Antes de mais nada, eu gostaria de destacar que, desde 2018 e 2019, eu e a professora Márcia, junto com o procurador Mário Gomes, nós construímos juntos esse projeto, né? Com várias reuniões na diretoria executiva de direitos humanos da Unicamp e aqui no Ministério Público. Então, esse é fruto de muita conversa, de muito esmero para que a gente conseguisse, né, desenvolver um projeto a ser desenvolvido durante esses 2 anos, né? E o mais importante é que esse projeto é fruto, né, de um diálogo com as partes diretamente interessadas e implicadas. Então, nesse projeto, nós temos, evidentemente, a participação efetiva dos trabalhadores e das trabalhadoras e seus representantes, a academia, o Serviço de Saúde do Trabalhador, Sereste, a Rede de Atenção Básica, a Vigilância e o Serviço de Emergência, com o objetivo de conhecer a dimensão desse problema, que bem colocou o doutor Mário ao pontuar um problema de estigma, um problema de culpabilização das vítimas e que elas chegam a se sentir tão sozinhas que, na beira do abismo, alguns tiram a própria vida. Então, o objetivo é conhecer esse problema, esse tema, desde a subnotificação dessas ocorrências, as causas desencadeantes e as ações e as estratégias de intervenção e prevenção. Então, este seminário é apenas, né, o primeiro passo para o desenvolvimento desse projeto com todos esses atores, e eu estou muito feliz, para não dizer emocionado, de termos dado esse primeiro passo. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Estaria aqui conosco a Madalena Margarida, que é secretária de Saúde do Trabalhador da Central Única dos Trabalhadores. Ela não pôde estar aqui, então ela estaria compondo a mesa, mas ela encaminhou um vídeo que eu vou pedir para que todos assistam. Ficou muito bom.
todas as pessoas que participam deste seminário, saudar também os coordenadores e os organizadores desse seminário, desse evento, Saúde Mental e Suicídio. Eu sou Madalena, secretária de Saúde do Trabalhador da CUT Nacional e coordenadora do Fórum das Centrais Sindicais em Saúde do Trabalhador. Portanto, esse tema tem nos desafiado muito nesses últimos anos, especialmente pós-reforma trabalhista, pós-reforma da Previdência. É um tema que tem provocado reflexões, tem provocado debate, e nesse contexto muito difícil de pandemia, não é, em que potencializou ainda mais o adoecimento não só físico, mas mental dos trabalhadores e trabalhadoras. Se formos observar, né, só a questão do número de aposentadorias por invalidez concedidas em decorrência de problemas mentais subiu de 241,9 mil em 2019 para 291,3 mil em 2020. Portanto, um aumento aí de 20,4%. E esses dados, eles não representam a realidade brasileira, uma vez que muitos trabalhadores não têm proteção social, né? O desemprego, todo esse contexto da economia tem dificultado a ação sindical e tem também provocado o adoecimento dos trabalhadores e trabalhadoras de uma forma geral. Em 2021, as centrais sindicais realizaram um seminário muito em função de um GT criado de riscos psicossociais no âmbito da CTPP. As centrais sindicais realizaram esse encontro de forma virtual e justamente para debater o tema à luz do que pensam os trabalhadores e trabalhadoras sobre riscos psicossociais. E eles trouxeram diversas reflexões para nós, como, por exemplo, a cobrança excessiva de metas com o uso de mecanismos digitais tem provocado o adoecimento dos trabalhadores e trabalhadoras, assim como a questão do assédio moral, do assédio sexual, da perseguição de um superior, a falta de clareza na definição das atividades, a intensificação do ritmo e a intensidade do trabalho, a falta de comunicação com os trabalhadores, longas jornadas de trabalho e baixa remuneração, a falta de treinamento para desenvolver as atividades, as precárias condições para realizar o trabalho, a constante ameaça, né, de demissão, o estímulo à competição entre trabalhadores no cumprimento de metas. Tudo isso, né, juntando aí a falta de condições de trabalho, tem provocado também o estímulo ao individualismo e a métodos de avaliação de desempenho que não colaboram, né, com o conceito de trabalho que nós temos, um trabalho coletivo. A falta também de perspectiva, né, dos trabalhadores e trabalhadoras no sentido de crescer, né, na carreira. Tudo isso tem levado o adoecimento e muitas vezes ao suicídio no local de trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras. Portanto, esse é um momento oportuno para fazermos essa reflexão, para potencializarmos a ação sindical. É um momento também de unirmos esforços para garantir que a classe trabalhadora, né, realize o trabalho e ao acesso ao trabalho com direitos. Esse seminário tem apresentado a sua programação de modo que a gente possa potencializar essa reflexão e a ação sindical na construção de caminhos, de alternativas, de enfrentamento a como o trabalho, de uma forma geral, se organiza. Portanto, eu desejo a todos e a todas que tenhamos um excelente seminário e que a gente construa caminhos juntos, né, para mudarmos essa realidade tão difícil, não é, que nós estamos vivendo.
mas temos que ter esperança, esperança em um mundo melhor, esperança de mudarmos essa realidade, de modo que os trabalhadores e trabalhadoras possam ter acesso aos seus direitos, que essa reforma trabalhista, que essa reforma da Previdência, ela possa ser revogada e que, enfim, o Brasil volte a ser feliz. Um grande abraço e bom seminário para todos e todas. Bom, com esse vídeo, e agradecendo novamente todos vocês que estão aqui, quem nos acompanha pelo YouTube, meus colegas de projeto, Márcia, Sérgio, minha colega Luana, todas as instituições parceiras, Sereste Campinas, Sereste Estadual, na pessoa da sua diretora Simone Santos, que está aqui presencialmente. Obrigado, Simone. Eu vou pedir licença para desfazer a mesa e passar a palavra para minha colega, Fabiola Zani, que trabalha comigo neste projeto. Obrigado. Bom, primeiramente eu quero dar bom dia a todos e todas que participam conosco nesse importante evento, seja presencialmente na Procuradoria do Trabalho, seja através desse novo sistema de telepresencial. Eu gostaria inicialmente também de agradecer por participar deste relevante projeto, e em especial o convite que me foi feito para coordenar esta mesa de abertura. Faço esse agradecimento nas pessoas do Procurador do Trabalho, meu colega, Dr. Mário Antônio Gomes, e dos professores da Unicamp, doutora Márcia Bandini e Dr. Sérgio De Luca. Para mim é uma honra participar dessa conferência inicial e poder apresentar o conferencista que fará a abertura de hoje com o importante e atual tema, o direito ao trabalho e à saúde. O renomado professor e juiz Guilherme Guimarães Feliciano, que já nos acompanha aqui em telepresencial também, é referência na temática atinente ao meio ambiente do trabalho e à saúde dos trabalhadores. É juiz do trabalho, titular da primeira vara do trabalho de Taubaté, professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, titular da cadeira número 53 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, pós-doutor pela Universidade de Coimbra, livre docente pela Universidade de São Paulo, doutor pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Lisboa, pós-doutor pela Universidade de Coimbra, presidiu a Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região, AMATRA 15, no biênio 2010-2012, presidiu a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, no biênio 2017 a 2019. Inicialmente, eu esclareço que, infelizmente, não haverá espaço para perguntas e respostas. Então, eu cumprimento pessoalmente, telepresencialmente, o professor doutor palestrante e passo a palavra para o início da conferência. Bom dia a todas e todos. Eu espero que estejam me ouvindo bem. Eu agradeço essa gentil apresentação, doutora Fabiola, registro aqui os meus cumprimentos a todos os nossos participantes, a todos os que estão nos acompanhando neste momento, em especial aos colegas do Ministério Público do Trabalho e do Sereste. Registro também o meu agradecimento ao doutor Mário pelo gentil convite que me foi feito. Peço escusas por esta minha voz rouca, que infelizmente vai nos acompanhar até o final da apresentação, quase um Rod Stewart desafinado, mas infelizmente eu tentei de todo modo, doutora Fabiola, recuperá-la durante o dia de ontem, mas não consegui. Então seguirei assim, espero que estejam ouvindo bem. Se não estiverem, eu tento projetar um pouco mais a minha voz. Como eu havia antecipado e como me havia sido solicitado, e tal qual antecipou doutora Fabiola Zani,
eu vou tratar do direito ao trabalho e à saúde no meio ambiente do trabalho. É esta a abordagem que eu tenho desenvolvido tanto na condição de professor, então, inclusive na Universidade de São Paulo, temos um grupo de pesquisa que foi recentemente inscrito na plataforma da CNPq, que se chama GPMAT, Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Trabalho, como temos também uma disciplina na pós-graduação estrito sensu, que tem por título Saúde, Ambiente e Trabalho, novos rumos para a regulamentação. E tanto no grupo de pesquisa como na disciplina de pós-graduação, o que eu tenho feito ao longo dos anos, desde o meu ingresso na Universidade de São Paulo, é exatamente explorar as questões relacionadas ao direito do trabalho, ao direito ao trabalho e ao direito à saúde na perspectiva jurídico-ambiental, não é? É o que nós chamamos de abordagem laborambiental. Pensar as questões trabalhistas a partir da lógica e da principiologia próprias do direito ambiental. Então, é isso que eu pretendo fazer com as senhoras, com os senhores, reservando, quem sabe, uma parte final. Eu combinei com a organização que falaria algo em torno de 40 minutos, não quero cansá-los para além disto. Na parte final, eu falaria, então, algo sobre o adoecimento mental, né, os transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho, né, e o suicídio, que, afinal, é o objeto deste seminário, não é? Então, vamos a isto. Eu vou dividir com os senhores aqui uma tela. Eu só peço que me digam se ela está aparecendo. Os senhores estão vendo? Imagino que sim. Sim, estamos. Me deixe ver se eu consigo eventualmente deixá-la um pouco maior. Pronto. E aqui, então, eu apresento o título e vamos, desde logo, explicar, para não perdermos muito tempo, que abordagem é esta que tenho proposto. A abordagem laborambiental parte desta concepção sistêmica do meio ambiente humano, que certamente os senhores e as senhoras conhecem, até porque tem muito trânsito, né, especialmente nos estudos de direito ambiental do trabalho, ou de direito ambiental lato sensu, quando se procura compreender o fenômeno ambiental como elemento do ser, sobre o qual se debruçará o sistema jurídico para a constituição do dever ser. Não é? O meio ambiente humano, eu não preciso dizer, é um fenômeno único, é um fenômeno unitário, porém sistêmico, que se desdobra em diversas dimensões. Então, para fins pedagógicos, não é incomum desdobrá-lo nessas suas manifestações, embora se saiba bem que essas manifestações não são estanques, elas se comunicam entre si. Né? Mas, para efeitos pedagógicos, repito, geralmente se pensa o meio ambiente humano como meio ambiente natural, esta sua primeira dimensão, né, este foi o primeiro objeto de atenção do direito, então a tutela da fauna, da flora, a tutela dos recursos hídricos, da atmosfera, mais recentemente
a rigidez ozonométrica, né, a camada de ozônio, e por aí vamos. Na sequência, especialmente no campo do direito administrativo, não é, se começa a perceber que estes estudos faziam sentido também na perspectiva das cidades. Então, quando os senhores veem as discussões, por exemplo, da doutrina francesa, tão atuais, sobre o droit à la vie, não é, o direito à cidade, e tudo o que, inclusive, se introduziu no ordenamento brasileiro a partir do Estatuto da Cidade, né, boa parte daquelas normas são, sim, normas de direito ambiental, que dizem respeito ao chamado meio ambiente artificial, alterado pelo homem, que o próprio Michel Brouillet, talvez a maior autoridade em direito ambiental nos nossos dias, não é, com o seu droit de l'environnement, direito ao meio ambiente, o próprio professor Michel Brouillet faz a distinção entre meio ambiente urbano e meio ambiente rural, né, no seu livro, que é uma obra densa, extensa, sobre direito ao meio ambiente, droit à l'environnement. Há uma parte dedicada ao meio ambiente urbano e uma parte dedicada ao meio ambiente rural, ambas pertencentes ao meio ambiente artificial. E no Brasil, o professor José Afonso da Silva, né, emérito constitucionalista da Universidade de São Paulo, ainda faz a distinção do meio ambiente urbano entre espaços urbanos fechados, que são basicamente as edificações, e espaços urbanos abertos, como são os equipamentos públicos, as praças, os logradouros, as ruas, e por aí vamos. Vejam, caríssimos, que quando estamos discutindo, então, por exemplo, as intervenções do direito para conter inundações urbanas, não é? Ou para conter o efeito erosivo de chuvas ácidas, nós estamos falando em meio ambiente artificial e no seu regramento jurídico. O artigo 216 da Constituição Federal ainda nos traz o conceito de meio ambiente cultural, não é? O meio ambiente cultural se identifica exatamente porque se compõe com elementos do meio ambiente natural ou do meio ambiente artificial, porém agrega valor jurídico porque reporta a memória de um grupo social, a memória de uma civilização, a memória de uma expressão cultural e por aí vai, não é? E, por fim, no nosso texto constitucional, desde 5 de outubro de 88, está ali expressa e destacada a figura do meio ambiente do trabalho. Vejam, se os senhores forem examinar a obra do professor Michel Brouillet, Droit de l'environnement, não vão encontrar ali a expressão meio ambiente do trabalho. As questões que geralmente nós estudamos como questões de meio ambiente do trabalho relacionadas à saúde e à segurança do trabalhador, o professor Michel Brouillet identifica geralmente nos seus estudos sobre o meio ambiente urbano, portanto, meio ambiente artificial urbano, quando ele, no seu, destaca a legislação francesa por segmentos da economia, especialmente quando, repito, tratando do meio ambiente artificial urbano, ele cuida da indústria, ele vai referir boa parte da legislação francesa, que, na verdade, cuida da saúde e segurança do trabalhador. No Brasil, nós não precisamos fazer este percurso, porque o Constituinte originário, em 88, positivou com destaque a dimensão do meio ambiente do trabalho. Portanto, eu quero crer que entre nós não caiba sequer discussão. E eu digo isso porque mesmo na Universidade de São Paulo, há professores do meu departamento que não aceitam bem a ideia de um meio ambiente de trabalho. Acham que não cabe bem trazer ao direito do trabalho a lógica do direito ambiental.
acham que a inserção do meio ambiente do trabalho como um conceito constitucional não nos conduz a tanto. Eu, obviamente, discordo disso, acho que, pelo contrário, a pista constitucional é exatamente a do entroncamento normativo entre o direito do trabalho no campo da saúde e segurança do trabalhador e o direito ambiental, se não um entroncamento ainda mais abrangente. E se nós acompanhamos o que a própria Organização Internacional do Trabalho tem feito, por exemplo, recentemente, ao aprovar a Convenção Internacional de Combate a todas as formas de assédio e violência no trabalho, que o Brasil ainda não ratificou, nós percebemos claramente que a própria OIT cada vez mais se aproxima desta abordagem convergente, que já não zela mais pela indenização, pela dimensão da indenidade, mas, sobretudo, zela pela prevenção, pela precaução, procura evitar o dano, procura pensar as questões do trabalho a partir de uma lógica sistêmica, ou, como eu gosto de dizer, de uma lógica gestáltica, que vem da expressão alemã Gestalt, que exatamente reporta este tipo de organização ou de fenômeno em que as partes dialogam com o todo, de tal maneira que, primeiro, há uma sinergia natural, o todo, por assim dizer, é superior que a mera soma das partes, e há uma intercomunicação inexorável, ou seja, tudo que afeta a parte afeta o todo, tudo que afeta o todo afeta a parte. Assim é o meio ambiente humano. Nesse sentido, os senhores já conseguem divisar o que nós temos diante de nós. As mais das vezes, sequer nos bastará para uma tutela efetiva nos debruçarmos, por exemplo, sobre normas regulamentadoras, sobre as NRs do Ministério do Trabalho. Os senhores imaginem, por exemplo, eu estou assim por conta de ar-condicionado, não é? Viajei semana passada e me expus a ar-condicionado, além do frio natural que chegou aí às pragas brasileiras, e isso me prejudicou a voz, não é? Os senhores sabem que o ar-condicionado é fonte recorrente de adoecimento, inclusive no trabalho. E é um elemento do meio ambiente urbano, do meio ambiente artificial urbano, nas suas edificações, espaço urbano fechado. Os senhores sabem, inclusive, que um ministro de Estado brasileiro, no primeiro governo, Fernando Henrique Cardoso, se não me engano, que era o Sérgio Mota, então ministro das Comunicações, faleceu em um hospital, ao que tudo indica, contaminado por uma bactéria que estava no sistema de refrigeração. E, meus caros, a legislação, a normativa que trata dos critérios de higiene de sistemas de refrigeração, de ar-condicionado, etc., não está em uma NR. Não está em uma NR. E, no entanto, eventualmente, o Ministério Público do Trabalho, o advogado trabalhista, o juiz laboral, esses agentes terão de se debruçar sobre esse tipo de legislação. Fizemos, a certa altura, um trabalho aqui em Campinas, eu falo com vocês de Campinas, fizemos um trabalho aqui em Campinas, juntamente à Câmara de Vereadores e ao Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, no sentido de que pudéssemos ter legislação municipal adequada para a própria fiscalização do meio ambiente de trabalho no contexto dos canteiros de obra, prevendo, inclusive, a preparação dos servidores da municipalidade que fariam esse serviço auxiliar de inspeção. E eu me lembro à altura, me permitam dizer isso com toda clareza, que houve uma grande resistência do SINAIT, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, entendendo que esta função fosse privativa dos auditores fiscais do trabalho. Vejam, eu não tenho dúvida alguma de que esta função
ela é essencialmente e primacialmente, prioritariamente, do auditor fiscal do trabalho. Isto nunca se discutiu. Mas se estamos falando em direito ambiental do trabalho, caríssimos, já não estamos no artigo 21, inciso 1º da Constituição, em que a competência privativa no campo legislativo é da União. E na sequência, artigo 23, a competência executiva também é da União, por meio do Serviço de Inspeção do Trabalho. Se nós estamos falando em direito ambiental, nós estamos lá no artigo 24. Municípios podem legislar sobre direito ambiental, estados podem legislar sobre direito ambiental. Se isto for feito com o devido estudo, com a devida cautela e com o devido engenho, que mal pode haver em se admitir legislação municipal que regule de modo mais harmônico e protetivo a condição de canteiros de obra no âmbito do município, com a possibilidade de uma inspeção auxiliar pelos agentes da municipalidade. Isto é, propiciar uma proteção maior ao trabalhador. É claro, sempre se entendendo que a última palavra será o do auditor fiscal, para além dele, do procurador do trabalho, e em última instância, em última análise, do Poder Judiciário. Isto é o óbvio ululante. Mas é preciso vencermos esta visão que nos enclausura no direito do trabalho quando discutimos saúde e segurança do trabalho. E é esta a proposta que eu faço quando exatamente trago ao debate esta visão laborambiental, ou esta abordagem laborambiental que exatamente faz convergir direito ao trabalho, direito à saúde e direito ao meio ambiente equilibrado. Poderíamos, portanto, trabalhar aqui um conceito para daí avançarmos no nosso debate. Não é? Os senhores sabem que o legislador, para o bem ou para o mal, porque dizem os doutos que a lei não deve conceituar, nada obstante, o legislador brasileiro entendeu por bem conceituar o meio ambiente. Isso está na Lei 6938 de 81, artigo 3º, inciso 1º, que, na verdade, meus caros, é um conceito restritivo. A lei anterior à Constituição de 88, os senhores vão ver que, por exemplo, o meio ambiente cultural, artigo 216 do Código da Constituição da República, o meio ambiente cultural não cabe bem neste conceito. Mas, de todo modo, legem habemos, não é? Temos uma lei que conceitua o meio ambiente, e aí parece, né, até para que não haja aí, digamos, um esforço cerebrino de se criar um conceito, e às vezes para determinados temas, cada autor tem o seu conceito, vamos partir da lei, já que o legislador, fonte autorizada, né, do direito, especialmente em países de civil law, como é o caso do Brasil, já que o legislador resolveu conceituar, partamos do conceito legal, que diz que meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. E vamos extrair deste conceito o nosso conceito de meio ambiente de trabalho. Aí com alguns reparos. Primeiro, com as devidas vênias ao legislador histórico de 1981, o meio ambiente humano não é um conjunto de qualquer coisa. Conjuntos são, na verdade, reportam um conceito matemático que absolutamente não pressupõe relações entre os seus elementos. Não é? Olha aqui, eu posso trazer para vocês aqui isso daqui, olha. Não sei se estão vendo, olha. Isso aqui é um conjunto de objetos. 2 lenços, uma caneta esferográfica e um relógio no qual eu estou acompanhando aqui o nosso tempo. Isso é um conjunto de objetos. É um conjunto de 4 objetos. Esses objetos se relacionam entre si
talvez em um sentido físico, quem sabe, né, nós identificaríamos aí, porque tem massa, alguma força de gravidade que é absolutamente irrelevante na realidade tridimensional. Né? Não tem relação relevante entre si. O meio ambiente não é assim. O corpo humano não é assim. Nós não somos um conjunto de órgãos, tecidos e líquidos. Nós somos um sistema orgânico. O meio ambiente também é um sistema. Aí aquela visão gestáltica que eu propunho aos senhores. Então não digamos conjunto, digamos sistema. Um sistema que proporciona sinergia. Lembram-se o que eu dizia? Que se deriva, que se dá e deriva exatamente dessas relações. A sinergia se dá e deriva exatamente dessas relações entre os elementos que compõem o sistema. Então, digamos que o meio ambiente do trabalho é o sistema de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica e, vamos acrescentar, e psicológica, ou, se preferirem, psicossocial. Então, sistema de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica e psicossocial que incidem sobre o homem em sua atividade laboral. Percebam, queridos e queridas, que o conceito não é espacial, ou não é essencialmente espacial, como os senhores veem nos autores mais antigos. Meio ambiente do trabalho é o local onde o trabalhador desenvolve a sua atividade laborativa. Isto, me permitam, é um conceito circular, em larga medida falso, e que conduz a equívocos. O conceito de meio ambiente de trabalho, aliás, com todo direito na minha visão, eu sou um funcionalista, o conceito de meio ambiente de trabalho tem que ser um conceito funcional. E, portanto, eu tenho de pensar na função laboral. Qual é o meio ambiente de trabalho? Eu sempre dou este exemplo do motorista carreteiro. Eu consigo identificar isso de uma maneira estática e dizer, é ali. Ele agora está fora do seu meio ambiente de trabalho. Não, depende do que ele está fazendo. Se, meus caros, eventualmente, vamos imaginar que ele utilize o seu caminhão, vamos imaginar que possa ficar com ele e ele possa utilizá-lo aos finais de semana. Não é comum, absolutamente. Mas vamos imaginar a hipótese. E ele utiliza esse seu caminhão para o seu lazer com a família, vai para o litoral com o caminhão. Ele, a rigor, não está no meio ambiente de trabalho. Agora, se ele está nesse mesmo caminhão, durante a semana, cumprindo uma rota para a entrega da mercadoria, ele está no seu meio ambiente de trabalho. Do ponto de vista físico, ele está exatamente no mesmo local, eventualmente até na mesma rodovia. Mas porque, em uma hipótese, ele está desenvolvendo o seu trabalho e na outra não, ele está em uma atividade pessoal, recreativa, eu terei, em um caso, a definição de meio ambiente de trabalho completamente conformada, em outro caso, não. Será, pelo menos, discutível. É claro que os senhores podem dizer, sim, mas ele sofre um acidente porque o caminhão não tem manutenção. Aí podemos discutir a responsabilidade do empregador, não há dúvida. Mas, em princípio, caracterizar aquele momento pela sua característica como um momento em que ele está no meio ambiente de trabalho não é, em princípio, algo pacífico, exatamente adequado. Já no outro caso, em que ele está transportando mercadoria, não há dúvida nenhuma, ele está no seu meio ambiente de trabalho. Agora, o seu meio ambiente de trabalho é o que, afinal? É o caminhão? É a cabine do caminhão? E no momento em que ele vai dormir na boleia? E se por dificuldades ou por negligência na manutenção, por exemplo, ele for dormir com pulgas e carrapatos na boleia? Risco biológico. E a rodovia? Ele é colocado para transitar em uma rodovia que tem um tráfego intenso e ele está em uma condição
de elevado estresse, porque tem de trabalhar horas a fio, 12, 15, 16 horas para cumprir as suas metas. A rodovia também não é o seu meio de trabalho. E quando ele vai estacionar o caminhão, e eventualmente isso acontece, já julguei casos assim, ele está incumbido de abastecer o caminhão para o dia seguinte. Aí há ali uma bomba de combustível e ele faz o abastecimento na garagem. A garagem também não é o seu meio de trabalho. E se ele tiver de ir, por alguma razão, à sede administrativa da empresa, e ali ele permanecer por algumas horas em uma reunião, e se nesta reunião o ar-condicionado estiver em uma condição inadequada, sem os filtros devidamente higienizados, e ele então adoece, ali também não é o seu meio ambiente de trabalho. Tudo isso é o seu meio ambiente de trabalho. Hoje em dia, meus caros, os ambientalistas, digamos, com visão mais atual, não é? Se eles vão encontrar isto, não em todos, mas vão encontrar em alguns deles, não é? Já falam, por exemplo, no meio ambiente digital, meio ambiente natural, artificial, cultural, do trabalho e digital. No meio ambiente digital, e o trabalhador já está nesse meio ambiente, já estamos discutindo aí trabalho no metaverso, sim ou não? Outro dia houve a notícia aí de uma vara do trabalho que inaugurou as suas instalações no metaverso. Já há palestras no metaverso. Outro dia me convidaram para uma aí e falaram que eu vou ter um bonequinho. Bom, nós já temos trabalhadores, então, nesta realidade, e muito antes dessa história de metaverso, já tínhamos trabalhadores em redes sociais, trabalhadores em teletrabalho, podem ser fiscalizados pelo meio digital, podem ser oprimidos pelo meio digital, podem ser discriminados pelo meio digital, podem ser agredidos pelo meio digital. E o meio digital, meus caros, não está aqui. O que os senhores veem é uma representação gráfica de uma comunicação binária. Qual é o meio ambiente de trabalho desse trabalhador? É a casa dele, do teletrabalhador, que, por exemplo, tem uma função, vamos imaginar, de mediação de conteúdos em uma rede social. Também é a casa dele, afinal ele está sentado, qual é a sua função ergonômica? Mas também é o meio digital. Tudo isso também é ambiente de trabalho. O conceito é funcional, não é espacial, ou não é somente espacial. E eu termino o conceito, esteja ou não submetido ao poder hierárquico de outro. Isso é um ponto importantíssimo, meus caros. Eu estou falando de um direito humano fundamental, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, veja como isto é relevante. Quando a pessoa está exposta a riscos ambientais, ela tem o direito à proteção constitucional, independentemente dos vínculos que ela mantenha com quem eventualmente está engendrando estes riscos. É claro que o trabalhador subordinado, é claro que o empregado, ele está mais sujeito, não há dúvida nenhuma, a estes riscos. Ele é mais vulnerável exatamente pela subordinação. Mas o trabalhador autônomo, o trabalhador cooperado, não é? O cooperativado, não é? Ou o trabalhador eventual, todos eles também estão sujeitos a esses riscos. Portanto, quando a Constituição da República, no artigo 7º, inciso 22, diz que é direito fundamental de todos os trabalhadores urbanos e rurais a redução dos riscos inerentes ao trabalho, aquilo que o professor Sebastião Geraldo de Oliveira chama de princípio do risco mínimo regressivo, esse direito, caríssimo, se estende a todo e qualquer trabalhador. Não é só o trabalhador subordinado. Há direitos ali que são específicos do trabalhador subordinado, não é? O fundo de garantia,
do tempo de serviço, a participação nos lucros e resultados, e por aí vai, não é? Mas há outros que, a meu ver, não são, e todos aqueles ligados à integridade psicofísica do trabalhador e, portanto, ao meio ambiente do trabalho, não são. E vejam que eu não citei aqui o inciso 13 do artigo 7º, limitação de jornada, porque, a meu ver, hoje em dia, já não podemos mais sustentar que aquilo exista apenas para trabalhador subordinado. Vejam, por exemplo, o caso dos trabalhadores por plataforma. Há uma imensa polêmica se são empregados, se não são empregados. O Ministério Público do Trabalho, na segunda região, né, tem ações civis públicas ajuizadas no sentido de se reconhecer o vínculo empregatício com diversas plataformas. Mas, meus caros, eu diria que, antes mesmo disso, nós temos de reconhecer a qualquer trabalhador o direito à desconexão. Mesmo que no futuro o TST ou o Supremo Tribunal Federal venha dizer que não há vínculo empregatício, em hipótese alguma, o que para mim é um engano. É um engano tanto afirmar que sempre há vínculo empregatício, inexoravelmente, inevitavelmente, porque eu acho que isso depende, inclusive, da plataforma e dos seus algoritmos, como também é um equívoco dizer que nunca há relação de emprego. Eu entendo que nas plataformas que nós temos no Brasil, Uber, iFood, tendencialmente há relação de emprego. É o meu entendimento. Mas, em algum momento, poderá vir o Supremo Tribunal Federal, como fez em relação aos transportadores autônomos, e dizer, não há relação de emprego. Ponto final. Independentemente da prova que se produza, não há relação de emprego. Mesmo nesses casos, caríssimos e caríssimas, esses trabalhadores terão direito à desconexão, não podem ser expostos a um trabalho contínuo que lhes ameaça a saúde. Isto deriva, sim, do inciso 13 do artigo 7º da Constituição, ainda que o patamar das 8 horas e das 44 semanais seja mais específico para subordinados, mas até isso podemos discutir. Então, vejam, esses direitos laborambientais alcançam todos os trabalhadores, independentemente do poder hierárquico do tomador de serviços, independentemente da natureza do vínculo com quem engendra o risco. Ok? Dito isto, meus caros, o mais importante, aí vamos falar um pouquinho de saúde mental, é compreender que se eu estou tratando de meio ambiente do trabalho com essa dimensão funcional, que envolve, inclusive, os riscos psicossociais, e se, portanto, eu posso falar em um direito ambiental do trabalho, todos os princípios que regem o direito ambiental aplicam-se ao direito do trabalho, especialmente quando eu estou tratando de saúde, segurança e higiene do trabalhador. O princípio da prevenção e da precaução é o mais eminente, na verdade são dois princípios, né? Eu diria dois lados da mesma moeda, mas os mais eminentes de todos esses princípios. Não são equivalentes, como os senhores sabem. O princípio da prevenção atua no contexto da certeza científica, ele informou a Declaração de Estocolmo em 1972, e o princípio, e aí o professor Michel Coelho bem o define, é o princípio pelo qual se impede a ocorrência de atentados ao meio ambiente mediante meios apropriados, ditos preventivos. Entre nós, pensem na NR6, pensem nos EPIs, pensem nos EPCs, é disso que nós estamos falando. Princípio da prevenção, que ali é exatamente concretizado pela norma regulamentadora número 6. Mas, para além da prevenção, temos a precaução, princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro, de 1992, e que aparece já no direito brasileiro, no direito interno, né, porque a Declaração do Rio é uma declaração, não é sequer uma convenção internacional. Mas o princípio da precaução aparece em inúmeras leis do direito interno no campo ambiental. A Lei de Biossegurança cita o princípio da precaução. A Lei de Controle dos Resíduos Sólidos
cita o princípio da precaução. E é claro que se este princípio informa questão da biossegurança, questão dos resíduos sólidos, informa todo o direito ambiental e, portanto, se comunica com o direito ambiental do trabalho. O que diz esse princípio da precaução? Que quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não pode ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Ou como gostam os jusambientalistas, que se valem dos latinismos in dubio pro natura, na dúvida, pela natureza. Acontece que, para nós, no direito do trabalho, o in dubio pro natura deve ser lido como in dubio pro homine, na dúvida, para a pessoa humana, para o trabalhador. Não é? No mesmo sentido, o princípio do poluidor-pagador, e dali arrancaremos a responsabilidade civil objetiva, no caso desses danos, e o princípio da melhoria contínua, pelo qual todos os esforços devem ser dispensados continuamente, no sentido de buscar a tecnologia mais adequada para evitar a exposição e a degradação do meio ambiente. Inclusive, meus caros, as tecnologias de gestão, ergonomia... Peço licença para informar que faltam 5 minutos. Desculpa a interrupção. 5 minutinhos, então vamos lá. E aí, então, eu entro na parte final, realmente, que eu gostaria de tratar. Tecnologia de gestão, ergonomia cognitiva, ergonomia organizacional, isto entra aqui. E é nesse sentido, meus caros. Então, quando falamos aqui, olha, dos riscos ergonômicos e psíquicos, que são inerentes à generalidade das atividades profissionais que demandam esforço físico e intelectual e que são especialmente graves nas atividades penosas. Este quadro é interessante, porque nós conseguimos entender cientificamente o que deverá ser a penosidade, não é? Se a periculosidade está adstrita aos riscos físicos e se a insalubridade pelas NRs 15 e 16, pela NR15 especialmente, desdobra-se entre os riscos físicos, químicos e biológicos, para a penosidade restarão os riscos ergonômicos e psíquicos. Isso é que as definirá. Aliás, o projeto de lei do Paulo Paim, quando ele ainda era deputado federal, vai exatamente nesse sentido, não é? E exatamente aqui é que vem, meus caros, os contextos de adoecimento mental. Por exemplo, os contextos de fadiga mental, não é? Que dizem respeito com a rigidez psíquica. Alguns trabalhos, por exigirem excessiva atenção, por exigirem raciocínio contínuo ou muito rápido, ou por exigirem uma atividade criativa muito intensa, eles trazem fadiga mental. E a fadiga mental, ela compromete a qualidade e a produtividade do trabalho, ela predispõe ao infortúnio pela desatenção, pela perda de sensibilidade, pelo retardamento dos reflexos. E ela predispõe, meus caros, ao desenvolvimento de doenças psíquicas ou psicossomáticas. Já houve casos, na Justiça do Trabalho, de se alegar até mesmo quadros de esquizofrenia laboral, não é? Ou de neuroses profissionais. Depressão, quadro mais comum, se nós fizermos provavelmente um quadro estatístico, o que nós mais veremos na Justiça do Trabalho, hoje em dia, em termos de transtornos mentais e comportamentais relacionados ao trabalho, serão os casos de depressão, não é? Síndrome de burnout e por aí vai, não é? Navio posto exatamente para combater estes riscos psicossociais, nós temos de resgatar o sentido de qualidade de vida profissional ou qualidade de vida laboral. Algumas empresas fora do Brasil investem nisto, não porque o seu empregador ou o seu sócio proprietário ou os seus acionistas são pessoas
de um grande sentido humanista, são grandes beneméritos, não é? Não porque eles encarnam, não é? O novo Robert Owen, né? O bom empresário, não. É basicamente porque percebem que isto repercute positivamente na produtividade, na qualidade da atividade econômica. Então, contratam professores de yoga, musicoterapeutas, fisioterapeutas, massagistas, até um filme conhecido aí, acho que o título no Brasil ficou como sendo Os Estagiários, de dois engenheiros mais velhos, que são demitidos no antigo emprego e conseguem uma vaga de estágio na Google. E ali, o filme demonstra bem isso, como a Google investe nesse tipo de coisa. Não é? Inclusive com salas de descanso, como massagistas. Né? Há um outro filme, por acaso, que também tem o mesmo nome, O Estagiário. Este é com Robert De Niro, já devem ter visto, esse é mais conhecido. E aí, nesta empresa, não é? a CIO, ela contrata uma massagista para o intervalo dos trabalhadores. Vejam, não é a nossa realidade, mas é o caminho que busca a qualidade de vida profissional. E alguns caminhos de gestão também. A autonomização de tarefas tem sido muito utilizada por multinacionais. Não é? Eu sou titular da primeira vaga do trabalho de Taubaté, tenho lá 2 montadoras, agora só uma, né? A Ford fechou as portas, mas eu me lembro que a advocacia da Volkswagen sempre insistia com isto quando o caso envolvia doença ocupacional. A autonomização de tarefas que a Volkswagen no Brasil implementou no país, ou seja, o trabalhador já não fica apenas em uma atividade, ele é treinado para trabalhar em várias máquinas, para que não haja aquela rotina, não é, que torna o trabalho desinteressante e que faz a fadiga mental e física. Sim, não é um caminho panaceia, obviamente, mas também é um caminho importante. E, meus caros, quais são os trabalhos que geralmente levam à fadiga aí, física ou mental? Trabalhos que exigem, obviamente, grandes esforços físicos para a fadiga física, ou posturas rígidas ou fixas, trabalhos que exigem movimentos repetitivos, trabalhos que exigem grande atenção, precisão e qualidade, aí estamos falando exatamente da fadiga mental, rotatividade elevada, vejam a terceirização aí, preordenando, fadiga mental, estresse pelo medo, quanto ao futuro, insegurança social. Ambientes com muitos jovens, isso é interessante, dados estatísticos nesse sentido, e que são naturalmente altamente competitivos, ou independentemente da idade, se forem altamente competitivos, competitividade tem um valor, que inclusive é muito alimentado aí nesses cursos de gestão, mas tem um limite. E quando ela é alimentada para além desse limite, ela predispõe à doença. Ambientes de trabalho excessivamente conflituosos, não é? E sistemas de trabalho vinculados a prêmios de produtividade também são modelos que levam a adoecimento. Tudo isto, vejam, naquela visão gestáltica, caminhando agora no encerramento, tudo isto leva a acidentes de trabalho ou ao seu equivalente mórbido, a doenças ocupacionais, não é? Especialmente doenças do trabalho. Não é? E vejam, aqui... Peço perdão, mas eu vou ter que interrompê-lo antes do tempo, porque o tempo acabou. Posso só dar a palavra de conclusão aqui? Pode, eu deixo. Ao contrário do meu colega aqui, vai me puxar a orelha, mas eu vou deixar. Então, vejam aqui, esta é a cadeia de causas, como eu lhes disse, não é? Que inclui, então, como vem, inclusive, os elementos e riscos psicossociais. Meus caros, haveria muita coisa a dizer, mas eu termino, então, concluindo. Acho que apontei o principal e como as questões psicossociais chegam como um elemento de risco no meio ambiente de trabalho. E aí eu termino lembrando algo que está em uma encíclica papal, na centésimos anos, que foi de João Paulo II. Vejam a expressão que ele usa. A correção das estruturas viciadas do habitat laboral, é a expressão que ele usa, que ainda graçam no mundo contemporâneo, impedem a plena realização daqueles que vivem por estas circunstâncias, por essas estruturas oprimidos.
bem como a sua substituição por formas de convivência mais autênticas e humanas. Essas são tarefas, dizia o então Papa, que pressupõem coragem e paciência. Coragem, não é? Sobretudo, é o que se pede de nós que operamos o sistema jurídico, nós, juízes, procuradores, advogados. Paciência dos que padecem. Neste momento, o que se pede, sobretudo, e já dizia o romancista brasileiro, o que se pede é mesmo coragem. Muito obrigado e até a próxima. Eu agradeço imensamente ao professor Dr. Guilherme Feliciano, peço desculpa aí pela interrupção, por esgotamento aí do tempo, porque a gente tem outros palestrantes, infelizmente eu tive que interromper um pouquinho, e agradeço a brilhante conferência que ele ministrou, trouxe aí uma reflexão importante sobre as questões relacionadas ao meio ambiente do trabalho, a sua análise sistêmica e a sua relação com a saúde mental dos trabalhadores, né, um tema de extrema relevância e atualidade crescente. E eu peço a todos que estão nos assistindo, especialmente telepresencial, informo que haverá um intervalo de 10 minutinhos para uma questão técnica para a entrada do novo palestrante. Agradeço novamente ao Dr. Guilherme Feliciano e a todos que nos assistem. Até mais.